A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, bom domingo, um domingo de paz, domingo de saúde, muita alegria para você, tá? E de esperança. Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fan de Comunicação. Bom, gente, o nosso programa de hoje, o Viva Bem, nós vamos conversar com o superintendente do LACEN, tá? O Cliomar Alves. Nós vamos falar sobre resultados de exames. Também nós vamos ter no nosso quadro Alô Doutor, a doutora Thaís Carvalho, sobre sequelas cardíacas do paciente Covid. Isso mesmo, nós vamos conversar. Você sabia que as pessoas, muitas vezes, aquelas que têm Covid ainda sofrem sequelas por conta dessa doença? Sequelas graves, sérias, preocupantes. E também as notícias de saúde de hoje. Nós vamos trazer a doutora Gisélia Tavares, falando sobre o Dia Mundial do Câncer, que foi na última quinta-feira. Bom, e também, gente, temos novidade no Viva Bem. Os nossos colunistas, que já fazem parte aqui do nosso quadro de colaboradores do Viva Bem, o Herardo Costa, nosso personal, a doutora Neuza Salles, que sempre traz dicas da Fono. Quem chega agora para reforçar esse time fantástico, com dicas super legais, a doutora Juliana Santana. Ela é geriatra, com o quadro Minuto da Longevidade. Muito legal, viu, gente? Aguarde. Bom, nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Vou um rápido intervalo e volto já já. Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fan FM, Viva Bem. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fan FM, Viva Bem. Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone 2106-7100. Também conosco Unimed Sergipe, cuidar de você.
esse é o plano. A Unimed continua vacinando aí seu pessoal de linha de frente no combate à Covid-19. Bom, gente, já nosso quadro Alô Doutor, trazendo a doutora Thaís Carvalho, que é cardiologista. Nós vamos falar sobre sequelas cardíacas do paciente Covid, né? Do paciente aí que teve a Covid-19 e que de repente fica até com sequelas. Você sabia disso? Já ela vai conversar conosco. Bom, gente, mas antes, hoje tem muitos quadros, tem novidades para você. Mas já, notícias de saúde. E antes eu dou aquele lembrete de sempre que é necessário que você se cuide. Nós estamos com a pandemia, nós começamos a vacinar, mas ainda não tem vacina para todo mundo. Vai demorar muito ainda pela frente, gente, para todos nós estarmos vacinados. Mas tem um lembrete aí importante que depende só de você. Aliás, depende de todos nós. Os cuidados necessários no combate ao coronavírus. Higienização das mãos, uso de máscara é primordial, e a higienização das mãos. Lembrando que nós não vamos ter festas, nós não vamos ter carnaval, então, ou seja, continue se cuidando. São as consequências dessa terrível pandemia. Então, para que tudo isso acabe logo, você precisa se cuidar, você precisa fazer a sua parte, tá certo? Bom, vamos às nossas notícias de saúde, que hoje traz, como eu disse, a doutora Gisélia Tavares. Na última quinta-feira, dia 4 de fevereiro, foi o Dia Mundial do Câncer. E este ano, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, desenvolveu uma campanha Desafios 21 Dias para a Sua Saúde, com o objetivo de estimular a população a ter hábitos de vida saudáveis para prevenir o câncer. A Clínica Oncohematos, que integra inclusive o grupo da Assistência Multidisciplinar em Oncologia AMO, está alertando para a importância de hábitos saudáveis como forma de prevenção da doença. A oncologista da equipe Oncohematos, a doutora Gisélia Tavares, vai explicar para a gente no nosso quadro Notícias de Saúde sobre esta campanha. Vamos lá? Notícias de Saúde. Olá, eu sou Gisélia, médica oncologista. É um prazer conversar com vocês. Dia 4 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Câncer. E o INCA está com a campanha esse ano que é Desafios 21 Dias para a Sua Saúde. E por que 21 dias? Já se sabe que é o período necessário para que atitudes tornem-se hábitos. E por que não tentar cultivar hábitos saudáveis? Já sabe-se que esses hábitos estão envolvidos direta ou indiretamente no desenvolvimento de alguns tumores malignos e também de outros tipos de doenças. Então, quais seriam esses hábitos saudáveis que nós poderíamos desenvolver? Seriam praticar atividade física regularmente, parar de fumar, ingerir bebidas alcoólicas em quantidade muito moderada, consumir frutas, verduras e legumes à vontade, beber água, preferir caminhar a usar o carro em pequenas distâncias, assim como o uso de escada em vez de elevador, aplicar protetor solar todos os dias e não só quando a gente vai à praia, manter o calendário vacinal atualizado, principalmente incentivar crianças e adolescentes a tomar a vacina contra o HPV, manter práticas de fé, de meditação, práticas religiosas, que façam também ter relacionamentos saudáveis. Nesse período de pandemia, a gente não pode descuidar de nossa saúde, estar atento aos sinais e sintomas que o nosso corpo demonstra e procurar nosso médico para fazer as nossas consultas de rotina. Até nesse período de pandemia, é claro que a gente precisa respeitar as medidas de distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos, mas já existe a modalidade de consultas online e mesmo quando forem presenciais, tomando esses cuidados se torna de uma forma segura. Vamos tomar hábitos saudáveis e assim desenvolver uma qualidade de vida melhor. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
Bom, gente, muito legal essas dicas, né? E que tal colocar em prática? Depende de você, tá certo? Bom, agora nós vamos ao nosso quadro de entrevista, trazendo o superintendente do LACEN, do Laboratório Central, responsável pelos exames aí de identificação e detecção da Covid-19. Vamos entender como isso funciona? Cliomar Alves é o nosso entrevistado no nosso quadro de entrevistas de hoje. Entrevista. Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Bom, conosco na linha está o Cliomar Alves, que é superintendente do LACEN, que é o Laboratório Central do estado de Sergipe, é referência, né, na análise aí dos exames da Covid-19, está nessa luta incansável com sua equipe ao longo de toda esta pandemia. Cliomar, bom dia, muito obrigada por conversar conosco aqui no Viva Bem. Muito bom dia, Magna, bom dia aos ouvintes, a todos que nos acompanham aqui nesse programa Viva Bem. E estou à disposição de vocês para conversarmos hoje sobre as análises sobre o coronavírus. Bom, exatamente as análises. É sua responsabilidade dar esses resultados. A testagem está aí, pede para fazer a testagem, há um volume grande, tivemos a necessidade de testar mais, às vezes o volume, como eu disse, é grande demais, e aí dar conta de todos esses resultados num tempo hábil. Como é que está esse processo, Cliomar? É isso mesmo, Magna. Nós já estamos aproximando de mais ou menos 200 mil análises aqui no laboratório, isso finalizando o mês de janeiro. Tivemos dois momentos importantes no ano de 2020, que foi em julho e em dezembro, onde nós tivemos um grande volume de amostras chegando aqui no laboratório, aqui no LACEN, onde em dezembro nós recebemos quase 37 mil amostras, e tivemos que liberar esses resultados, fazer análise de todas essas amostras aqui mesmo no laboratório, onde a equipe precisou ser incrementada. Nós precisamos de uma contratação urgente de mais de 10 profissionais, onde foram prontamente atendidos pela Secretaria de Estado da Saúde, mais 6 biomédicos, 4 técnicos de laboratório. E essas análises, a gente entende como vigilância laboratorial, que nós fazemos aqui, nós procuramos a presença do vírus na amostra, né? Aquela amostra do suave, do cotonete, que é coletada no nariz. Uhum. Então, aqueles pacientes que estão doentes no momento. Então, esses pacientes, como vigilância laboratorial, a gente entende que essa amostra tem que ser bem coletada, enviada para o laboratório num tempo oportuno, numa qualidade oportuna, para a gente liberar em um tempo oportuno. A gente fala muito em oportunidade dentro do laboratório, dentro da vigilância, né? E a gente prezou por esse tempo. Foi quando em dezembro nós tivemos que estender nosso prazo de liberação para 5 dias, mas como meta que estabelecemos na segunda semana de janeiro, porque a primeira semana já começou na sexta-feira, né? Uhum. Na segunda semana de janeiro, nós conseguimos reverter e voltar ao prazo de liberação de 24 horas que estávamos liberando, porque a gente entende que os resultados são importantíssimos para o isolamento do paciente, para a conduta clínico, epidemiológica, para as condutas de gestão de governos, né, sejam eles municipais, sejam eles estadual. Essa visão macro da importância do laboratório na pandemia, nós tivemos que afinar junto com a Secretaria de Estado da Saúde, com as secretarias municipais e toda a gestão da Fundação de Saúde Barreiras Horta, Magna. Uhum. Vocês estão desde esse período todo trabalhando 24 horas, é isso, Cliomar? Correto, Magna. Nós estamos trabalhando 24 horas aqui no laboratório, 7 dias por semana, não importa que sejam feriados, dias santos,
sábados, domingos, estamos trabalhando todos os dias com equipes a todo vapor, com todas as contingências ativadas no momento, de insumos, de pessoal, de equipamento, de laboratório, de demanda, de fluxos, tudo ativado. E a gente só vai, como se diz em popular, arredar o pé, né? Só vai voltar atrás, diminuindo as contingências, quando a gente enxergar que tem uma luz no fim do túnel. Quando a gente começa a enxergar que as vacinas estão começando a fazer o seu propósito de imunização de rebanho, os números diminuírem de fato e permanecerem durante algum tempo, aí a gente vai voltar atrás das nossas contingências. Caso contrário, vamos permanecer com todas ativadas, funcionando 24 horas todos os dias da semana. Ô Cliomar, no caso vocês só fazem as análises das amostras, dos exames coletados na rede pública, capital e interior, ou também da rede privada? A gente atende toda a rede pública do estado inteiro, sejam eles da unidade básica de saúde, os programas que fazem de pesquisa, de análise de populações, como por exemplo os casos que a UF tem essas pesquisas para circulação viral, as UPAs, né, que é as unidades de pronto atendimento, todos os hospitais públicos, e dos hospitais particulares, Magna, a gente só faz aqueles casos de pacientes que vão se internar, que é o que a gente chama de SRAG, que é o Síndrome Respiratória Aguda Grave. Aqueles pacientes que dão entrada no hospital pela urgência e que precisam se internar para ser entubados ou ir para uma UTI ou para um leito de acompanhamento intensivo, a gente faz esses pacientes aqui no laboratório também, porque a gente entende que essa resposta tem que ser imediata. Hoje, não sei se vocês sabem, vocês ouvem, nós somos um dos melhores LACENs do Brasil, nós somos um dos melhores laboratórios, estamos entregando um dos resultados mais rápidos em 24 horas, sejam eles de pacientes leves ou pacientes graves. Claro que é importante salientar os pacientes graves que precisam de leitos para internamento ou transferências de leitos, óbitos, eles têm prioridade aqui no nosso laboratório. Eles são identificados pelas unidades que enviam essas amostras, eles seguem uma fila diferente. Então, tem resultados que em até menos de 24 horas a gente libera resultado aqui dentro hoje em dia, Magna. Que bom, isso é um orgulho para nós. Eu me recordo que certa vez, fazendo uma entrevista com você recebendo até solicitações de outros LACENs, né? Porque o nosso é referência, isso nos orgulha muito e nos passa muita confiança e credibilidade, isso é fundamental. Aí eu te pergunto, Cliomar, o teste, como o resultado dele é fundamental para a vida da pessoa, né? Para ela, para a sua conduta médica e também para que se ela fica isolada, se ela contaminou pessoas, caso dê positivo, ou para que ela siga a vida voltando ao ritmo de trabalho, enfim. Aí eu pergunto que muitas vezes a pessoa sempre diz que o PCR é que é considerado, assim, o top dos exames. Mas aí algumas dizem que, olha, é interessante que depois você faça um outro exame sorológico. Ou então, poxa, eu fiz e não deu certo, deu negativo. Ou então fiz, deu positivo e faço um outro depois e deu negativo. Isso pode realmente existir? É porque alguma coisa deu errada? Ou é porque esse vírus é maluco mesmo e nos deixa aí atônitos? Magna, uma excelente pergunta essa que você fez, porque a gente vem encontrando com frequência pessoas que deram um resultado PCR positivo, que realmente é o padrão ouro, onde a gente identifica o vírus, a presença do vírus dentro da amostra, né, intracelular, e vai fazer uma sorologia, que é o exame de sangue. Muitas vezes não dá reagente, mesmo você tendo um último resultado recente positivo no PCR, ou deu positivo com um tempo, faz de novo, deu negativo. O que é isso? Realmente, o vírus veio para nos ensinar outras coisas da imunologia, né? E os estudiosos, os cientistas, a gente mesmo de laboratório, vem se debruçando para entender melhor o comportamento desse vírus. Foi a mesma coisa quando aconteceu o Zika vírus também. O que acontece? A gente tem identificado que a infecção pelo vírus, ela não confere uma imunidade eterna, né? Não confere uma imunidade
que seja duradoura. Então, muitas pessoas que tiveram ou não desenvolveram os anticorpos de memória, que é o IgG, que todo mundo almeja tanto ter um IgG, ou desenvolveram esses anticorpos de memória, desenvolveram o IgG, mas com um tempo depois esse IgG sumiu, IgG para o Covid. Então, isso é comum acontecer na prática clínica, na prática laboratorial, de pacientes que tiveram o Covid, achavam que estavam protegidos, até se desarmam nas suas proteções sanitárias, nos seus contingenciamentos de proteção sanitária, de aglomeração, e meio que se desleixam achando que estão protegidos, quando é o contrário. É importante salientar, Magna, que mesmo se você recebeu a vacina, você tem que manter suas proteções, até todo mundo está imunizado. Se você está vacinado, se você está com IgG, você tem que se manter com máscara, utilizando álcool gel, fazendo distanciamento, porque você pode ter um vetor, o que a gente chama de fômite, né? Que você pode levar o vírus para outra pessoa, mesmo sem estar contaminado, na sua roupa, na sua própria, nas mãos sujas. Então, é importante manter todas as medidas até que se prove o contrário, até que todo mundo esteja realmente imune e vacinado, que essa imunização de rebanho tão sonhada que nós estamos almejando com essa vacinação, iniciou agora, né? Sim. Seja efetiva. É verdade, é o sonho de todos nós, mas enquanto até conseguir vacinar todo mundo, realmente nós temos que continuar aí cuidando, seguindo os protocolos e as orientações. E foi muito bom isso que o Cliomar passa aqui de informação, e eu acompanhei tanta gente, e com certeza ainda, que eu tive a Covid, então aí estou livre, eu tomei, quem aí de repente achar que pode tomar a vacina e está livre. Não é nada disso, tudo ainda está sendo analisado e sendo estudado. Então aí, por isso que a gente ouve casos assim de reinfecção, que diz que foi uma reinfecção, ou de repente é porque pegou de novo, né? Então cada organismo responde de um jeito, né, Cliomar? É isso mesmo, cada organismo vai responder de um jeito. Isso é o que a gente chama na literatura científica de um evento idiosincrático, ou seja, cada organismo responde de uma maneira diferente a uma infecção, a uma alergia, a uma comida que comeu diferente. Então, cada organismo é único. A produção do anticorpo vai depender muito da característica do vírus e da característica do organismo. Nós já observamos que o vírus ele tem esse tipo de comportamento, de não causar a imunidade duradoura. Então, temos que nos manter alertas para que você não se reinfecte, como já está provado as reinfecções, que você não tenha uma queda no seu sistema imunológico e o vírus volte a se multiplicar, né, a se replicar no seu organismo. Então, são vários detalhes, várias condutas que você só que está nos ouvindo, pode tomar, né? E evitar o que está acontecendo em muitos lugares, ao exemplo do que aconteceu logo no início de janeiro, no Amazonas, né? A crise da saúde no Amazonas. Então, onde os hospitais estão lotados, isso pode acontecer em qualquer lugar, porque os sistemas de saúde não estão com porte esperando que 100% da população adoeça e vá para os seus leitos, né? Exato. Isso não é esperado em nenhum lugar do mundo. Se olhar para os países de primeiro mundo, da mesma forma aconteceu isso. Então, cabe a cada um fazer as medidas individuais e as coletivas para evitar a propagação da doença. Verdade. Bom, Cliomar, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco no Viva Bem, parabenizar a você que está aí numa linha de frente, a sua equipe, porque 24 horas, né, de forma exaustiva, mas ao mesmo tempo, né, se dedicando no combate a essa doença e fornecendo o principal, que é resultados de exames, sendo referência, né, para o país. Isso é muito bom, isso nos orgulha muito, saber que
temos profissionais assim tão dedicados, eficientes, isso nos passa tranquilidade, nos passa credibilidade, e isso é muito bom. E que juntos possamos vencer o quanto antes, e ainda, claro, mas ainda temos uma estrada, mas mais longe já estivemos, né? A gente tem vacina e que ela possa chegar para todo mundo. Confie na vacina, nada de fake news, mas principalmente, acima de tudo, continue cumprindo aí os protocolos de segurança, como você disse, a máscara, a higienização das mãos e evitar as aglomerações. Eu quero lhe agradecer e mais uma vez parabenizar a você e toda a sua equipe. Nós que agradecemos, Magna, agradecemos a vocês, ouvintes que nos acompanham o serviço de qualidade realizado no LACEN. E eu também quero agradecer a todos os colaboradores, os gestores, os funcionários do LACEN que estão se empenhando ao máximo. Eu estou vendo pessoas virando noites aqui e vem no outro dia, Cliomar, eu preciso conversar com você que eu tive uma ideia melhor para a gente amplificar esse funcionamento aqui, para a gente melhorar. Até hoje as pessoas, 10 meses, 11 meses depois, quase um ano depois do início da pandemia, e as pessoas ainda com ideia, com gás, com energia, porque enxergam em cada amostra um paciente, uma vida. Isso é muito importante para a gente também, esse retorno, esse feedback da população. Nós que agradecemos. Muito obrigado também a vocês da imprensa e a todos que nos escutam. Imagina, nós aqui com certeza agradecemos, vocês são nossos heróis, com certeza. Bom, muito obrigada mesmo, um bom domingo para você. Bom domingo. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Olá, Magna Santana, aqui é Neuza Salles, a sua fonoaudióloga, para dar uma orientação muito importante hoje sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Então é muito comum professores, pais, cuidadores em geral que ficam com essas crianças perguntarem com que idade a criança começa a falar. A criança já se comunica bebezinho, na hora que nasce com um choro, depois ao longo dos meses com balbucio, que é aquela repetição de sons que todo bebê faz, papapá, mamamã, lalala, nananá, e a partir daí ela vai usando esses sons para emitir palavras com um significado real. Para isso, antes da criança começar a falar, ela tem que ter interesse em falar, ela tem que ter contato visual, olhar para você por um tempo mínimo para compreender como é que articula cada som. E também o adulto mostrar o significado daquele som. De maneira que a cada dia a criança vai aumentar o seu vocabulário em quantidade e em qualidade. Então, primeiro ela vai falar mamãe, ela vai falar mamã, mamã, depois ela vai falar mamã, depois mãe, depois mamã, depois mamãe, e por aí vai. Cavalo, lo, vá, ou cá, depois cavar, e não falo lo, depois cavalo, e por aí vai. Então fique atento para as crianças estarem evoluindo em qualidade e quantidade, de forma que a cada dia ela esteja melhor que ontem. A partir do momento que essa criança para de evoluir, ela não está aumentando o vocabulário, ela não está interagindo com os adultos não entendem o que ela fala e ela também não entende o que os adultos falam, essa criança precisa de uma avaliação fonoaudiológica específica. Mande suas dúvidas sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem. Estarei aqui para responder com o maior prazer. Até domingo aqui no canal Viva Bem, ou então passa lá na minha página do Instagram, DRA Neuza Salles Fono, para ver o que eu ando publicando por lá. Até domingo! Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo.
Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo! Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Bom, gente, e agora tem estreia aqui no Viva Bem. Pois é, já tem gente chegando para reforçar o nosso quadro aqui de colunistas do programa. Nós já temos a doutora Neuza Salles, fonoaudióloga. Temos o querido Herardo Costa, que está sempre com a gente, que é com as dicas do personal. E agora, estreando e vai estar sempre aqui conosco, a doutora Juliana Santana. Ela é geriatra, já nos deu entrevista aqui no Viva Bem, vai logo retornar aqui para um bate-papo maior, mais prolongado, mas agora ela fica responsável pelo Minuto Longevidade. Pois é, aquele quadro que fala como a gente envelhecer de forma saudável. Então, estreando conosco, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada, doutora Juliana Santana. Ouça a dica. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Vamos falar sobre o que há de mais moderno neste mundo. Chama-se envelhecer. Pois é, cada vez mais as pessoas conseguem viver mais. Agora o nosso desafio é viver mais e viver melhor, com qualidade de vida. Vamos levantar a bandeira do envelhecimento ativo. Este processo de envelhecer, ele é um processo natural, fisiológico. Inicia por volta dos 30 anos de idade. Além das alterações que são fisiológicas, existem alterações próprias do meio externo, que dependem das nossas atitudes, das nossas escolhas. E são elas que vão determinar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, ser independente, ser autônomo. Para isso, nós estaremos aqui te dando várias dicas no Minuto da Longevidade. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Alô, doutor. Alô, doutor. Conosco na linha está a doutora Thaís Carvalho Vieira, cardiologista, e vamos conversar com ela sobre sequelas, né, que sofrem, possíveis sequelas a um paciente vítima de Covid, sequelas cardíacas. É possível existir? Muita gente está falando sobre isso. É possível e vamos saber com uma especialista. Doutora Thaís, mais uma vez, bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso Viva Bem mais uma vez. Bom dia, Magna. Sempre um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. E hoje sobre esse tema que continua tão palpitante e tão importante, que é a pandemia pela Covid. E nesse ponto nós vamos falar sobre as sequelas advindas dessa infecção. Você tem toda a razão, Magna.
A COVID, ela pode levar a sequelas cardíacas, não só na eventualidade da infecção, ou seja, eu adquiri hoje a infecção, durante o transcorrer da minha infecção, eu posso vir a ter complicações do COVID. Quais são essas complicações? Nós podemos vir a ter arritmias cardíacas, infarto do miocárdio, geralmente infarto decorrente de formação de coágulos que obstruem as artérias coronárias. Esses coágulos, eles podem também levar a trombose nas pernas, que pode progredir para embolia pulmonar, que também são os coágulos nos pulmões. Outra complicação que no dia a dia nós estamos vendo de uma maneira mais significativa é a chamada miocardite, que é a inflamação do coração. Esse vírus, ele inflama o miocárdio, e que é o músculo que reveste o coração. E com isso ele pode entrar em disfunção, pode passar a não funcionar de uma maneira adequada. Isso durante o processo infeccioso. Mas eu tive uma COVID simples, doutora, não tive nenhuma complicação. E mesmo assim, durante o pós-COVID, meses depois, já curada, não tive nada, eu posso vir a ter uma complicação cardiológica? Sim, Magna. Se você ver sair um estudo alemão, um estudo muito bem executado, que envolveram pacientes que tiveram tanto COVID leve quanto COVID grave. E mesmo nos pacientes que tiveram COVID leve, você fica impressionada, cerca de 80% deles, 4, 5 meses após a infecção pela COVID, os pacientes realizaram ecocardiograma, que é o exame que dá o diagnóstico da miocardite, e também a ressonância cardíaca, e foi visto que a presença da miocardite nesses pacientes. Então, é uma doença que leva a problemas cardiológicos, não só durante a sua infecção, a vigência da infecção, mas também 4, 5 meses após da cura. O alerta é muito importante, Magna. Uhum. Agora, doutora Thaís, e olha, gente, que coisa, como é importante nós ouvirmos isso, porque a doutora Thaís, a senhora citou assim, que há casos de pessoas que dizem, mas foi uma COVID mais simples, fiquei quase que assintomático, enfim, é possível, e de repente essa pessoa pode desenvolver ou ficar com alguma sequela. Aí, neste caso, doutora Thaís, isso é algo que pode, de repente, virar uma cardiopatia mesmo definida, e essa pessoa que nunca teve esse problema passar a ser um cardiopata, passar a ter um problema e aí ficar com ele para o resto da vida? Ou é possível, de repente, tratar, ir ao especialista, identificando, tratar e ficar curado? É possível que haja cura, Magna. Então, assim, é importante que a pessoa sempre fique alerta aos sintomas. Às vezes, no pós-Covid, a pessoa sente um cansaço. É normal que a pessoa se sinta fraca, sarcopênica, que significa perda de massa muscular, né? Então, não consegue realizar suas atividades normais porque cansa. Isso é uma sequela da Covid, mas o cansaço também pode ser decorrente do coração. Então, quando o paciente é diagnosticado com essa miocardite, essa sequela decorrente do COVID, a inflamação, ela, procurando o seu cardiologista, ele vai instituir o tratamento adequado, e a probabilidade grande é de controle desse problema. Mas existe um pequeno percentual que pode evoluir para uma disfunção cardíaca e que pode até se arrastar por um tempo mais prolongado. O que eu sempre digo você sempre que tem a COVID, fique alerta de fazer uma consulta com o cardiologista, para que ele possa solicitar os exames que são necessários
para um diagnóstico de uma eventual cardiopatia. E mesmo que você sim tenha sintomas leves, né, um cansaço no pós-Covid, se atribua ao próprio processo infeccioso, fique alerta, se lembre disso que eu estou lhe dizendo. Pode ser que seja decorrente de um problema cardiológico, complicação da Covid. Então, sempre em tempo, valorizar o que você está sentindo, procurar o médico para que ele possa diagnosticar, tratar o mais breve possível, para que a possibilidade de cura, de controle, seja maior do que quando que você procure o profissional já no estágio mais adiantado e mais complexo em termos de tratamento. Uhum. Doutora Thaís, especificamente falando sobre isso, sobre essas sequelas, elas podem de repente ser imediatas ou elas podem de repente surgir bem mais adiante e a pessoa até nem relacionar que foi a Covid, porque é uma doença misteriosa ainda, não é? E você tocou num ponto importantíssimo. Tudo ainda é um mistério, né? Então, no caso, assim, a gente tem esse artigo, né, que foi um estudo que foram 4, 5 meses após o Covid. Eu ainda não tenho nenhum relato de que tenha sido publicada uma casuística que tenha mostrado, tipo, 1 ano após o Covid, você via ter uma sequela. Ainda, isso é porque realmente é um mistério, né? A gente está aprendendo com o follow-up, ou seja, com esse segmento de acompanhamento desses pacientes. Então, no momento que a gente tem é isso, durante a vigência da infecção, o paciente ele pode complicar o coração por conta do Covid e 4, 5 meses, provavelmente dentro do primeiro ano da infecção, você sempre que tem que estar alerta. E caso hajam sintomas, né, mesmo que você atribua que seja a recuperação da infecção, você deve pensar que pode ser outra possibilidade e procurar também o cardiologista. Então, mas o que a gente tem no momento é esse tempo. Agora, anos depois, assim, a gente ainda não tem um relato porque é uma doença misteriosa e nova, né? Sim, é verdade. Nós estamos conversando com a doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista. Oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Conosco também está a Unimed. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Olá pessoal, aqui é Herardo Costa, o seu personal trainer. Hoje nós vamos falar de uma atividade que está ganhando o mercado. Ganhando não, já ganhou, né? Nós vamos falar sobre o CrossFit. Quem não praticou ainda precisa procurar um box e fazer a sua aula experimental. Eu vou dizer isso porque é o seguinte, nunca vai deixar de aparecer opções para você fazer uma atividade física. Eu lembro muito bem quando entrou aí a ginástica aeróbica, a de alto impacto, depois a aeróbica de baixo impacto, depois o low impact, depois não sei o quê, depois aquilo outro, body pump, body combat, body isso, body aquilo. E agora tá aí o CrossFit. Só que a proposta do CrossFit é uma proposta muito embasada. É um treinamento que foi planejado para o pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos. E através desse treinamento, os caras conseguiam os melhores resultados na sua performance física, porque afinal de contas, eles faziam parte das Forças Armadas e precisavam ter um excelente condicionamento físico, né? O objetivo do CrossFit é potencializar todas as capacidades físicas do ser humano. Exemplo, a resistência respiratória, cardiovascular, a resistência muscular, a flexibilidade, força, coordenação motora, potência, agilidade, equilíbrio e velocidade. Os treinos do CrossFit são orientados em 3 princípios básicos. Os movimentos funcionais, que são aqueles que se assemelham aos que nós fazemos no dia a dia, a alta intensidade, que é para poder desenvolver melhor o seu condicionamento físico, e a variação constante, uma rotina de exercício diferente todos os dias, que eu acho que é o grande barato do CrossFit. Quando você vai para um treinamento, acredite, não é o treinamento de ontem, não é o treinamento da semana passada, é um novo treinamento. Então, todo dia uma proposta nova, consequentemente,
todo dia um desafio novo. É uma atividade controlada e que não é apenas para os avançados, tá? Novatos e até sedentários estão se adaptando muito bem a essa atividade. É óbvio que para isso acontecer tem que respeitar as limitações do cara, né? Então, toda vez que uma pessoa vai ao CrossFit e se orienta com os seus instrutores, eles são capazes e habilitados para poder te informar como é que você vai fazer os exercícios para respeitar as suas limitações. Então não acredite nesses boatos de não, vai se quebrar, é puxado, é muito intenso. Conheço um cara que, todo mundo conhece um cara aqui, alguma coisa, mas você tem que ir lá verificar em loco. Então vai lá na academia, veja um treino, converse com o pessoal que pratica. É sempre bom, até porque a informação é a arma mais poderosa para você formar uma opinião a respeito de qualquer coisa, tá legal? Então fica a dica de hoje para você aí. O CrossFit pode ser uma coisa que revolucione a sua forma de malhar, tá legal? Siga a dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, doutora Thaís, casos e que temos conhecimento de pessoas que após uma Covid até mais grave, aquela em que precisou internar, aquela que teve problemas respiratórios, enfim, essas pessoas, para a recuperação dela é um pouco mais lenta, elas precisam, às vezes, fazer fisioterapia, outras atividades para voltar a se recuperar. E aí, a atividade física. Se for uma pessoa que tinha atividade física, que fazia, mas que infelizmente, enfim, pegou a doença e agravou. Ela está se recuperando. Voltar a fazer a atividade física é recomendável ou ela também deve procurar um cardiologista, um especialista para fazer um check-up e avaliar as suas condições para retomar a atividade? É muito importante procurar o cardiologista para voltar às suas atividades físicas, né? Porque você sabe que o vírus, ele acomete os pulmões. Depois que ele entra nos pulmões, ele se dissemina pelo corpo, pode ir ao coração, pode ir aos rins, ao cérebro, os vasos como um todo. Então, todas as estruturas, elas podem ser acometidas. Então, a capacidade respiratória no pós-Covid, principalmente nesse perfil que você colocou um paciente grave que ficou internado, a capacidade respiratória dele vai estar, com certeza, reduzida e que vai precisar de um acompanhamento com o fisioterapeuta para fazer fisioterapia respiratória para conseguir restabelecer, né, essas trocas gasosas de uma maneira adequada. Então, existe um exame que se chama o teste ergoespirométrico, né, em que avalia o coração e os pulmões no mesmo exame, concomitantemente. Então, na realização desses exames, você vai ver se durante a atividade física que o paciente vai realizar, se ele pode apresentar picos hipertensivos, porque a gente vê muito pacientes que nunca nem foram hipertensos e que depois da Covid ficaram hipertensos, né? Então, se ele está fazendo hipertensão arterial durante a caminhada na esteira, se ele está fazendo arritmia cardíaca, se ele está cansando, se a oxigenação está sendo reduzida. Então, é de extrema importância que antes que o paciente retorne a uma atividade física, qualquer que seja, né, que tenha seu coração reavaliado, porque é uma nova condição depois que você tem um Covid, principalmente um Covid grave, que precisou ficar internado ou com alguma outra sequela. Então, não deixe de procurar. E a outra coisa também é o ecocardiograma, que é para avaliar a função do coração, se o coração está funcionando bem, se durante o esforço ele vai aguentar, ele vai ter uma reserva miocárdica suficiente para poder o paciente retomar aquela atividade que ele fazia antes do Covid. Então, a consulta cardiológica na recuperação do paciente com Covid é de extrema importância, para que ele possa solicitar o exame que em cada perfil de paciente vai ser necessário para que ele possa retomar sua atividade física com segurança. A gente sabe que a atividade física ela reduz em torno de 30% das mortes cardiovasculares.
é um percentual grande, mas, né, quando ela é praticada sem uma prévia avaliação cardiológica, ela pode até vir a desencadear uma patologia que estava latente. Por exemplo, eu tinha 70% de obstrução da minha coronária e eu nem estou sabendo que tenho. E aí eu vou e pratico atividade física. Então, em repouso, ainda passa 30% ali do sangue. Mas quando você faz uma atividade física que necessita que passe mais oxigênio, a demanda não vai ser suficiente e o paciente pode, inclusive, infartar durante a atividade física. Ou ele pode fazer uma arritmia cardíaca. O músculo cardíaco pode estar inflamado com miocardite e dando sintomas quase inexpressivos. Então, você tem que detectar isso, porque durante a atividade física ele pode vir a fazer uma arritmia. Então, Magna, é de extrema importância que os pacientes que foram acometidos pela Covid, principalmente naqueles que precisaram ficar internados com comprometimento pulmonar ou cardiológico, que eles procurem o cardiologista, que ele vai definir, através da anamnese, da colheita da história do paciente, dos fatores de risco do mesmo, quais são os exames cardiológicos que vão ser necessários para dar o diagnóstico e para liberar o paciente para fazer uma atividade física com segurança. Porque a atividade física é de extrema importância para a redução do risco cardiovascular. E a sociedade realmente já preconizou 1 hora, pelo menos 4 vezes por semana, de uma atividade aeróbica. Mas quando o paciente tem algum problema cardiológico, que nem mesmo o próprio paciente é sabedor de ser portador do mesmo, se você faz uma atividade física sem uma avaliação prévia, ele pode complicar durante a execução da mesma. Complicar de que maneira? Fazendo picos hipertensivos, fazendo arritmia cardíaca ou mesmo infartando e morrendo durante a execução da mesma. Então, essa é a recomendação que eu dou para todos os seus ouvintes, que eles sempre valorizem suas queixas e procure o cardiologista antes de fazer uma atividade física, principalmente dos pacientes que tiveram a infecção pelo Covid. Pois é, olha que orientação importantíssima que a doutora Thaís nos passa agora. E eu quero agradecer a doutora Thaís imensamente, mais uma vez, a sua participação e colaboração aqui no nosso Viva Bem. E nesse momento assim, tão difícil que ainda estamos atravessando, da necessidade de continuarmos ainda nos cuidando. Temos vacina, mas não é para todo mundo. Até atingir todo mundo, ainda se faz necessário que adotemos todos os cuidados, continuemos a seguir todos os protocolos. Então, a questão das sequelas cardíacas para um paciente, e aí serve também que, independente de ter tido ou não a Covid, os cuidados com o coração são sempre importantes e necessários. Muitíssimo obrigada, doutora Thaís Carvalho Vieira, cardiologista, por mais uma vez contribuir de forma assim tão luxuosa, tão importante aqui para o nosso Viva Bem. Eu que agradeço, Magna, é uma honra sempre participar do seu programa. E só pegando um gancho dessa sua colocação final, eu quero dizer, sim, nessa época de pandemia, nós tivemos um aumento de 30% das mortes por doença cardiovascular. Porque os pacientes deixaram de procurar por receio da infecção, deixaram de procurar assistência médica, de fazer sua avaliação cardiológica. Então, com toda a segurança, é importante que você também não deixe de continuar investigando o seu coração. Claro, sempre mantendo o distanciamento, mantendo sua máscara, mantendo todas as medidas de higiene, mas a vida não para, as doenças não param e as doenças cardiológicas, infelizmente, são as que mais matam no Brasil e no mundo, e além do percentual que nós já temos tão elevado, houve um aumento de 30%. Mais uma vez, obrigada pelo convite, e acho que essa sua iniciativa é de extrema importância, porque pode ter certeza, uma vida que a gente salve ou que minimize o sofrimento por nossas palavras, nós já estamos gratificados pela mesma. Então, gratidão
por esse convite. Eu que agradeço imensamente, tenho certeza que os nossos ouvintes também agradecem pela sua forma tão didática de orientar, de explicar, e com certeza muita gente fica agora alerta e atento a esses sinais, a todas essas orientações. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente domingo, doutora Thaís. Obrigada para vocês também. Bom, gente, então a gente se despede aqui do nosso Viva Bem de hoje. Quero desejar a você toda a saúde, paz, tranquilidade, paciência, fé e esperança. Confie, tudo isso vai passar. Mas é claro, você precisa colaborar. Todos nós precisamos colaborar, porque senão vai ser muito difícil a gente vencer esse momento tão difícil. Tantas vidas, tantas pessoas já foram embora. As que estão conosco, algumas estão sequeladas, você ouviu aí. Então, com problemas de saúde, e outras, graças a Deus, estão passando bem. Mas, enfim, não são todos. Então, a vacina está chegando, aos poucos as pessoas estão sendo vacinadas. Até a gente conseguir vacinar todo mundo vai levar ainda muito tempo. Então, só nos resta continuar fazendo a higienização das mãos, evitando as aglomerações e usando a máscara. E aí você vai tentar levar a sua vida da melhor forma possível, dentro da possível normalidade, tá certo? Então um beijo grande, um bom domingo para você. Obrigada, Fernando, mais uma vez pelo apoio técnico aí, nosso grande colaborador aqui do nosso Viva Bem. E você vai ficar agora na companhia aí do Fan Brasil para animar o seu domingão. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente. A Fan FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.